Disse também Josué ao povo: santificai-vos. Repita com o pastor, diga assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Fecha os teus olhos. Pai, eu vou pregar a tua palavra agora. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Obrigado por essa atmosfera. Obrigado pela tua presença aqui conosco. E eu quero te pedir, como sempre, que o Senhor tome a minha mente, que o Senhor tome o meu coração, que o Senhor use os meus lábios. A minha oração, Pai querido, que mais uma vez, assim como a harpa na mão do teu servo Davi, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual vai ser enviada, e que prospere nisso, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor, gente. Vamos lá, eu vou pedir a participação de vocês, tá? Para vocês pregarem comigo. Eu vou falar uma vez, aí depois eu vou perguntar e vocês respondem assim como o pastor fez. Você vai entender, ó. A palavra que vocês vão repetir é essa aqui, são essas aqui, ó. Santidade antes, maravilhas depois. Vou falar mais uma vez para você não esquecer, ó. Santidade antes, maravilhas depois. Agora a igreja. 1, 2, 3. Santidade antes, maravilhas depois. Então, para você nunca mais esquecer. 1, 2, 3. Por que eu estou dizendo isso? Olha o texto, para vocês não esquecerem. Ó, o que o Josué está dizendo, ó, santificai-vos, por quê? Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então você notou que aqui tem uma condição para as maravilhas? O que é maravilhas, irmãos? Maravilhas está falando do extraordinário. O que é maravilha? Maravilhas, e aqui no plural, é aquilo que é incomum, não é comum. Maravilhas é aquilo que nós não estamos acostumados a ver. Maravilhas inclui, inclusive, coisas inéditas. Maravilhas é a igreja ficar assim, ó, de boca aberta. Oh, maravilhas é Deus te surpreender com algo que você nem imaginava. Então a pergunta é: quem quer viver maravilhas do Senhor no ano de 2026? Acho que poucas pessoas querem. Vou te dar mais uma chance. Quem quer viver maravilhas nesse ano de 2026? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Agora, qual é a condição? Segundo o texto. Qual é a condição, segundo o texto, para que a gente desfrute dessas maravilhas? Santidade. Então veja, antes da glória, santidade. Antes do milagre, santidade. Antes do inédito, santidade. Deus queria fazer algo com o povo, mas Ele coloca uma condição: vocês precisam se santificar. Presta muita atenção para você sair daqui com o entendimento da palavra. Tudo no que tange a salvação, Jesus já fez. Você não precisa fazer mais nada. Se você perguntar para o pastor assim: pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu te respondo biblicamente e com muita tranquilidade: você não precisa fazer nada. Nada. Porque foi Jesus quem concluiu toda a obra da salvação. Foi Ele que disse: ó, está consumado. Então salvação não tem a ver com fazer, salvação tem a ver com aceitar. Então uma vez que você
crê no sacrifício de Jesus, que você crê que Jesus morreu para te salvar, e você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você não precisa fazer mais nada. Obras não nos salvam. Obra fazem parte da salvação, é diferente. Eu não tenho obras para ser salvo, eu sou salvo e por isso eu tenho obras. Deu para vocês pegarem? Então toda pessoa salva vai ter obras, mas eu fazer obras não vai me salvar. Existem algumas pessoas que, para não ter a consciência pesada, como elas não assumem um compromisso real com Deus, então, para não ter a consciência pesada, o que elas fazem? Enviam cestas básicas para instituições carentes, ajuda pessoas pobres. Pastor, está errado fazer isso? Não, não está errado. Só que fazer isso pensando que vai alcançar a salvação, aí está errado. Não vai, porque salvação não vem pelas obras. Efésios 2, no capítulo de número 8, está escrito assim, ou melhor, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, no que tange a salvação, queridos, está tudo feito. Nós aceitamos a Cristo e estamos salvos. Agora, salvação tem a ver com a eternidade. Salvação é para você morar com Deus por toda a sua eternidade. Salvação é você ser livre do inferno. Mas, até que Jesus volte e nos leve para um lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, um lugar onde o Senhor vai enxugar nos teus olhos todas as lágrimas, nós temos uma vida aqui, e nessa terra nós queremos também viver uma vida abençoada, extraordinária, sim ou não? Então agora entra a minha segunda fala. No que tange a salvação, já foi tudo feito, mas no que tange as bênçãos, no que tange aos milagres, tem uma participação nossa. Nós precisamos fazer alguma coisa, tem uma condição para ser salvo. Salvação é incondicional a partir do momento que você recebe a Cristo. Agora, milagres, desfrutar das promessas, tem uma condicional. Você vai ver na Bíblia sempre assim, ó: se quiserdes, se ouvirdes, se aceitares. Então é uma condição. Querem receber as bênçãos? Então faça o que a palavra de Deus está te mandando fazer. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: querem vir após mim? Então tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Então veja, o texto aqui está dizendo que tem uma condição. Deixa o texto para nós. O texto está dizendo assim: há uma condição. Eu vou fazer maravilha no meio de vós. Deus está dizendo para o Josué: eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Agora diga para o povo: as maravilhas são comigo. Agora, buscar a santidade é com vocês. E o tema da nossa administração hoje é exatamente isso: santidade. Santidade. Nós, de uma forma geral, acabamos de sair, e eu entenda isso de uma forma geral, não estou falando da igreja, o mundo de uma forma geral, o mundo acabou de sair desse período do carnaval. Então acabou-se o carnaval. Então o povo pulou carnaval. Carnaval, numa síntese para você entender, significa assim, ó, o carnaval significa assim, ó, a carne vale. Então o carnaval é a festa da carne, então vale a carne. Então o pessoal pulou carnaval, deram vazão à carne, e agora entrou um período. Qual é o nome desse período que entrou agora?
Quaresma. E qual é agora a missão de quem pulou carnaval? Ó, no carnaval a carne vale. E agora na quaresma? A carne não vale. Note, olha a ideia do mundo, olha a ideia do mundo. Ó, no carnaval a gente dá vazão à carne. E olha que interessante, irmão. Vocês querem ver um texto? Abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo de número 8. Vamos ver o versículo de número 8 também. Põe aí. No carnaval, o que significa carnaval? A carne vale, sim ou não? No carnaval se dá vazão à carne. Então o que tem no carnaval? Muita sensualidade, né? Muita promiscuidade, né? Quantas pessoas que no carnaval pegam doenças sexualmente transmissíveis? Quantas pessoas que se drogam? Porque vale tudo, o carnaval. Então as mulheres sem roupas, os homens idem, muita bebida, muita orgia, e por aí vai. É a festa da carne. Só que no carnaval vale isso. Agora olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Eu poderia narrar para você, mas eu quero ler com você para você não achar assim, ó, o pastor está falando da cabeça dele. Olha o texto. Portanto, os que estão na carne, o que diz o texto? O que diz o texto, irmão? Não podem agradar a Deus. E quando você pega esse mesmo Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 1, está escrito assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade com Deus. Então veja, de uma forma geral, o mundo está saindo do carnaval e está entrando na quaresma. Valeu a carne, então agora a ideia é, a gente se santifica. Nós aproveitamos o período da carne, então agora a gente se abstém da carne. Qual é a ideia? Eu pequei, então agora eu vou me santificar. Essa é a visão do mundo. Agora qual é a visão da igreja? A igreja é diferente. Vamos ver se você entende, ó. No mundo a carne vale, então vamos dar vazão à carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Desagradar a Deus é pecar, é errar o alvo. Então o mundo peca, e agora o que a gente faz? Vamos pagar os nossos pecados se abstendo da carne. Vamos nos santificar. Esse é o mundo. Agora e a igreja, irmão? A igreja é diferente. A igreja se santifica para não pecar. O mundo peca para depois se santificar. Eu vou colocar entre aspas, tá? Porque essa é a ideia. Não se santifica coisa alguma, irmão. Se abster de carne não vai te santificar, porque santidade é só através do sangue de Jesus Cristo. Mas eles têm essa ideia: a gente peca, depois a gente se santifica. A igreja não. A igreja está aqui dizendo assim, ó: eu quero me santificar para eu não pecar. Quem está comigo? E essa mensagem Deus me deu para esse momento, porque colocaram os conservadores dentro de uma lata. Vocês lembram disso? Quem viu? Tomou conta da rede social esse negócio. E você sabe o que é ser um conservador, irmão? É ser santo. Ser um conservador é ser santo. Por quê? Conservador é conserva, estar conservado. Conservador é estar guardado. Então eles estão certos em colocar esse título em nós. Qual é o título? Conservadores. Qual é o erro deles? É colocar a gente dentro de uma lata. Nós somos conservadores, mas nós não estamos conservados dentro de uma lata. Nós somos conservadores e estamos conservados em Cristo. É
é Deus quem nos guarda através de Cristo. Eu vou te provar. Judas, a única epístola, e tem um capítulo só, e Judas vai dizer o seguinte: ele se apresenta quem ele é, ele vai falar quem nós somos, e quem nós somos ele vai chamar no texto, ele vai chamar de um povo querido, um povo chamado, querido em Deus. Mas aí vem a palavrinha que ficou muito em evidência desses últimos dias. Vamos ler junto para vocês pegarem. Judas 1:1. Põe para nós. Judas 1:1. Vamos lá. Vai chegar aqui. Então presta muita atenção, muita atenção. O pastor já quase narrou, mas é só para você pegar. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Olha o que você é, olha o que a igreja é, olha o que nós somos. Chamados, queridos. Agora, queridos em que, irmão? Em Deus Pai. Agora vem a palavra para os conservadores. Conservados por Jesus Cristo. Então olha aqui, presta atenção. Você é um conservador, mas você não está sendo conservado dentro de uma lata. A nossa conserva, o lugar onde nós estamos guardados é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, é em Jesus que a igreja está conservada. Agora presta muita atenção. Na conserva dentro de uma lata, olha aqui para o pastor. Na conserva dentro de uma lata, como eles nos colocaram, aquilo que está conservado dentro de uma lata, se você abrir, rapidinho vai se deteriorar, sim ou não? Há um tempo, e você vai ver ali, ao abrir, use. Por quê? Depois de 3 dias, no máximo, vai se deteriorar. Ou seja, está fechado, está na conserva. Se abrir, vai estragar. Ou você vai consumir, ou aquilo que estava na conserva vai estragar. Agora veja a igreja, irmão, tem a ver com a gente. Não a lata, mas que tem a ver com a gente, tem a ver. Por quê? Nós também estamos conservados em Cristo. E olha o detalhe: para não estragar o alimento dentro de uma lata, não pode abrir. Para a gente, como igreja, não se estragar, a gente não pode abrir mão da santidade. Vamos ver se você está pegando. Nós estamos fechados com Cristo, nós estamos fechados em Cristo, nós estamos conservados em Cristo, e a gente não vai se abrir. A igreja não vai se abrir, a igreja não vai se misturar com o mundo, a igreja não vai se deteriorar, porque nós estamos guardados em Cristo. Quem está comigo? Oh glória! Feche com Cristo e não abra mão da santidade. Então vamos lá, diga para você mesmo, eu estou fechado com Cristo, eu estou conservado. Diga, eu sou conservador, porque o meu Deus é conservador. E se Deus é conservador, irmão, como diz o texto, conservados por Cristo, nós também devemos ser conservadores. Por quê? A missão da igreja é ser imitadora de Deus. Te provar. Efésios capítulo de número 5. Olha o que está escrito, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Logo, Deus é conservador, nós somos imitadores de Deus, nós também estamos em uma conserva, porque nós somos conservadores também. É isso que faz a grande diferença. Nós somos um povo santo só quando nós estamos conservados em Cristo. Amém? Tem conservador aqui? E agora o pastor vai para a mensagem, e para você entender o porquê desse texto. Repita com o pastor aquela frase que eu falei no início, para a gente não esquecer. Vamos lá, você vai entender. Santidade
Santidade, maravilhas, santidade, maravilhas, depois. É sempre assim, vou te provar, biblicamente. Capítulo de número 3, versículo de número 5 de Êxodo. Êxodo 3 e 5. Vai indo para o Êxodo 3 e 5, na sua mente assim, ó. Santidade antes. Santidade antes. Olha o texto. O Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, o Jetro, e ele tem uma visão. Qual é a visão que ele vai ter? Ele vê uma sarça que não se consome. É uma moita cheia de fogo, numa linguagem bem mineira, para vocês entenderem. Uma moita pegando fogo no deserto não era incomum. Agora, incomum não é pegar fogo em uma sarça no deserto. O incomum é pegar fogo e a sarça não se consumir. Aí o texto diz assim: Moisés viu aquilo e falou: eu vou me virar para lá e vou ver essa grande visão. E aí, o que Moisés vai fazer? Ele vai se aproximar. Quando ele vai se aproximar, vem uma voz no meio daquela moita, daquela sarça. E a voz foi essa aqui, ó. Moisés, Moisés, não te chegue para cá. Você quer se aproximar de mim, Moisés? Tem uma condição: tire as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque o lugar em que você vai pisar, santo és. Agora veja, irmão, o que é a sandália? A sandália fala do nosso caminho. A sandália fala da poeira que suja os nossos pés. A poeira que está ali nos pés, na sandália. Pés fala da caminhada. Sandália é um instrumento que você usa para o caminho. Agora, você sabe que nesse contexto, quem usava sandálias? Só quem era senhor de alguém. Só quem tinha um poder maior do que as pessoas comuns. O que diferenciava um servo, um escravo de um senhor? Os pés. Os escravos, os servos andavam descalço. Os senhores andavam calçados. Então, o fato do Moisés estar de sandália, ele apacentava as ovelhas do seu sogro. Mas o Moisés não era um escravo. O Moisés não era um servo. Ele estava ali trabalhando entre família. Aí o que Deus está falando para o Moisés? Deus está dizendo assim: Moisés, você precisa tirar as sandálias dos seus pés. Você precisa pisar. Mas quando você pisar nesse ambiente, quando você pisar nessa geografia, aquilo que lembra o mundo em você tem que ficar fora. Você tem que tirar as sandálias dos seus pés. Tirar as sandálias dos pés para o Moisés era dizer assim: eis aqui, eu sou teu servo. Eis aqui, eu sou teu escravo. Eis aqui, eu sou servo, eu quero servir. Eu vou me santificar para se aproximar de um Deus que é santo. Qual é a ideia? O Moisés era aquele que iria carregar a glória de Deus no Egito e no deserto. Só que antes de carregar a glória, precisava se santificar. Por quê? Santidade. Vamos lá, igreja, você vai pregar comigo, vamos lá. Por quê? Santidade, maravilhas. Moisés iria viver maravilha, sim ou não, irmão? Foi através de Moisés que Deus enviou 10 pragas e humilhou os deuses ou pseudo-deuses no Egito. Foi através do Moisés que Deus abriu o mar vermelho. Lembra da história? Moisés toca nas águas e o mar fez o quê? Se abriu. Ou seja, Moisés iria viver maravilhas, mas com Deus
Antes de você viver as maravilhas, você tem que viver a santidade. Por quê? Santidade, maravilhas, depois. Então Moisés teve que se santificar para depois viver maravilha. Você quer ver um outro personagem que a gente fala bastante deles? Aliás, dele, José. É comum a gente falar do José que assumiu o trono no Egito, assumiu o governo. Só que antes dele assumir o governo, ele teve que santificar. E eu vou te provar. Por que que ele teve que santificar? Porque santidade, maravilhas, então tem que se santificar. Olha o texto, Gênesis 39, versículo de número 9. Olha o que está escrito. O José está sozinho com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar estava assim: Zé, te quero, Zé. Ô Zezinho, deita-te comigo. Ô Zé, você é tão gato, Zé. Estamos sozinhos em casa, Zé. É a hora, Zé. Pra cima, Zé. Eu te quero. E era um mulherão, irmão, porque na posição do Potifar, eles só tinham as mulheres mais lindas do Egito. Então pensa aí nas rainhas das escolas de sambas aí, aquelas que vêm na frente. É mais ou menos isso para você entender. Era um mulherão, um teste para o José, sozinho, todo poderoso dentro da casa, porque o Potifar deu a ele todo o poder. E aí a mulher de Potifar se abre para o homem. E aí vamos ver o que o José vai dizer. O José queria viver maravilha, sim ou não, gente? Vocês acham que o José queria continuar vivendo a vida que ele estava vivendo no Egito? Passou por uma escravidão, agora está trabalhando como mordomo mais longe da sua família. Depois ele vai acabar numa prisão. Mas o José viveu o que ele sonhava. Aliás, o sonho que o José tinha era de maravilha. Lembra quando Deus deu o sonho para o José, que fez com que os seus irmãos o invejassem? Os sonhos eram o quê? Maravilha. Só que antes da maravilha tem que vir o quê? Santidade. Por quê, irmão? Santidade, maravilha depois. E eu estou sendo intencional, irmão, que é para você não esquecer esse negócio. Deus deu um sonho para o José, o sonho era de maravilha, mas o José tinha que se santificar. Por quê? Santidade, maravilha depois. Então agora o pastor já narrou o texto, mas olha aqui para você nunca mais esquecer. Olha aqui, sabe o que o José vai dizer? Eu tenho um sonho. E agora o pastor está conjecturando, tá? Eu tenho um sonho, e o sonho que Deus me deu é para eu governar. Deus disse no meu sonho que um dia 11 feixes se prostraria diante do meu feixe. Eu tive essa visão. Deus me deu um sonho que até o sol e a lua ia se prostrar diante de mim. Era o sonho que o José tinha. Aí o José vai dizer para a mulher de Potifar: eu não te quero, eu não vou negociar o meu caráter, porque eu tenho um governo, e para eu assumir um governo eu tenho que me santificar. E olha o que ele vai dizer: o teu marido me deu poder sobre tudo aqui nessa casa, a única coisa que ele me vedou foi você. Você acha que eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? E ele não negociou a santidade. Dobre a sua atenção. Não existe unção sustentável sem santidade inegociável. Dá para você guardar isso? Você não vai receber uma unção que te sustenta e uma unção que é sustentável se você não tiver uma santidade inegociável. O José estava dizendo para a mulher de Potifar: eu não negocio a minha santidade.
e ele se santificou. E depois ele passou por esse processo da prisão, mas ele assumiu o governo. Por quê? Porque ele se santificou antes. Então a gente só vê o José no governo porque antes o José se santificou. Por quê? Santidade antes, maravilha depois. Foi uma grande maravilha, irmão, claro. Até hoje o Egito desfruta do governo do José, porque o José organizou o Egito naquele tempo, e até hoje eles desfrutam disso. Fez braços no Nilo, no rio Nilo, que era a sustentabilidade do povo do Egito naquele contexto. Então o José governou, mas primeiro ele se santificou. Se santificou como? Não negociando a sua santidade, se santificando. Eu vou dizer aqui os homens, hein? Nós homens, que Deus nos livre de uma situação dessa. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Mas se isso acontecer, de você estiver sozinho, ninguém vendo, e você ouvir assim, peca, ninguém está vendo mesmo. Ninguém está vendo. É só você e ela. Lembre-se disso. Eu não negocio a minha santidade. Mulheres, que Deus livre vocês disso. Que Deus livre vocês disso. Uma situação em que você estiver sozinha, ninguém te vendo, e uma tentação muito grande. Que Deus te livre disso. Mas se isso acontecer, não se esqueça, não existe unção sustentável sem santidade inegociável. Um outro personagem, um outro grande homem da história, Daniel. Nós conhecemos o Daniel e falamos muito do Daniel sendo livre da boca dos leões dentro da cova. Na cova dos leões, o Daniel foi livre. Deixa eu fazer uma pergunta: foi uma grande maravilha isso acontecer, sim ou não, irmão? Presta atenção, ó. Os leões estavam famintos. O que eles faziam? Deixava os leões vários dias sem comer, e depois jogava um homem, uma pessoa lá dentro. O leão estava com fome. Qual era o normal? O leão comer. Você quer ver uma outra coisa? Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados vivos dentro de uma fornalha ardente e não se queimaram. A pergunta para a igreja: isso é comum? Isso é normal? Não é. Mas eles não se queimaram. E não se queimaram por quê, irmão? Porque Deus fez. Mas você quer ver por que eles viveram maravilhas? Não foi comido pelos leões e não foram queimados na fogueira, na fornalha. Sabe por quê? Porque eles se santificaram antes. E como eles se santificaram antes, viveram maravilhas. Por quê, irmão? Santidade e maravilhas. Deixa eu te provar que eles se santificaram antes. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Sabe o que está escrito? Ó: Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que mudaram os seus nomes, foram mudados os seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá os quatro. O versículo de número 8 está dizendo assim, ó: o Daniel assentou no seu coração. Ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Tinha manjares do rei, irmão. Pensa num prato. Pensa tudo de bom que alimenta a carne na Babilônia. Estava diante do Daniel. O que o Daniel fez? Eu não vou me contaminar. Olha o texto. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E o Misael, Ananias e Azarias estavam juntos aqui. Você sabe por que eles foram tão abençoados e viveram maravilhas? Não foram, no caso do Daniel, não foi comido pelos leões, e no caso do Misael, Ananias e Azarias, não foram queimados na fornalha ardente. Sabe por quê? Porque tinha santidade na vida deles. E quando você se santifica, depois você vai viver maravilha. Santidade antes, maravilhas depois.
Quantos querem viver maravilhas aqui? Então, ó, se santifique antes, porque depois vai ter maravilhas na sua vida. E o pastor termina. Então, peguei 3 homens aqui que viveram maravilhas, mas só viveram maravilhas porque primeiro se santificaram. O Moisés teve que tirar a sandália. O José teve que resistir à tentação. E o Daniel e os seus amigos decidiram não se contaminar, resistiram o prato. Eles se santificaram e viveram maravilhas. Agora olha o texto, Josué capítulo de número 3, versículo de número 5. Deus está dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deixa esse texto aí, meu filho. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã não é sobre um dia, amanhã é sobre uma etapa. Você sabe qual é a ideia aqui? O pastor vai liberar uma palavra para vocês aqui, uma palavra profética. Você quer receber? Ó, presta atenção, a ideia não é assim, ó, amanhã Deus vai fazer um milagre na sua vida, embora amanhã Deus possa fazer. A ideia é essa aqui, ó: se santifique, porque depois da santificação vem sinais e maravilhas na sua vida. É sobre um tempo. Significa dizer que se você buscar a santificação hoje mesmo, Deus pode fazer uma maravilha na sua vida. Significa dizer que você não tem que esperar até amanhã. Hoje mesmo, antes desse culto acabar, milagres irão te alcançar. Então qual é a ideia? Se santifiquem, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vós. A pergunta é: como é que esse povo se santificou? De 3 maneiras. E o pastor não vai pregar sobre isso, só vou te mostrar. Primeiro, eles se santificaram olhando para a arca. Versículo de número 3, capítulo de número 3, versículo de número 3, está escrito assim, ó. E ordenou Josué ao povo, quando virdes a arca do Senhor, quando vocês estiverem vendo a arca do Senhor, a arca da aliança, qual é a ideia? Os sacerdotes vão levantar a arca. O que vocês têm que fazer? Qual é a primeira maneira de vocês se santificar? Olhem para a arca. Por quê, irmão? A arca é a figura do próprio Cristo. A arca no Antigo Testamento é a figura de Cristo. Por quê? Na arca tinha glória, tinha manifestação de Deus. E o que é Cristo? Cristo é a maior manifestação de Deus, é a plenitude de Deus na terra. Então olhar para a arca naquele contexto é o mesmo que dizer assim, olhe para Jesus. Quer se santificar? Olhe para Jesus. Por quê? Quanto mais você olha para Jesus, mais você vai tendo de Jesus na sua vida. Porque se você ficar olhando para os lados, se você ficar olhando para as pessoas, você vai se identificar com as pessoas. E aí o que vai acontecer? Você vai viver só no natural. E quando você começa a olhar para as pessoas, você começa a ver os defeitos das pessoas. Aliás, não só os defeitos, mas você até corre o risco de julgar os pecados da pessoa. Então quanto mais você tira os olhos de Cristo, mais você olha para o pecado, mais você olha para o problema. Agora, quando você está olhando para Jesus, você não está olhando para o pecado, você está olhando para aquele que venceu o pecado. Quando você olha para Jesus, você não está olhando para o problema, você está olhando para aquele que é maior do que o seu problema. Quando você olha para Jesus, você não está olhando para a sua dificuldade, você está olhando para aquele que pode resolver, que pode solucionar, que pode te tirar dessa dificuldade. Quem quer viver uma vida santa, então levante as suas mãos, olhe para Jesus, olhe para o autor e o consumador da sua fé. É olhando para Ele que somos santificados. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A segunda coisa que eles tinham que fazer, finalzinho desse versículo: primeiro, olhe para a arca. Segundo, bem no finalzinho do versículo, eu não vou ler o versículo todo, está escrito assim, vocês precisam seguir a arca. Vou mostrar aqui para vocês, ó o texto, ó. Vós também,
do vosso lugar e segue-a, ou seguia. Qual é a ideia? E eu estou tentando ganhar tempo agora. Qual é a ideia? Os sacerdotes vão levantar a arca, eles vão sair com a arca, e o que vocês têm que fazer para se santificarem? Agora vocês precisam seguir a arca. Olha a ideia, irmão. Não é você só olhar para Jesus, não é só você olhar para a arca, é você seguir a arca. Nós somos seguidores de Cristo, gente. Nós precisamos seguir Jesus. E como é que a gente segue Jesus sem perder o caminho, sem pegar atalhos? É não se distraindo. Você sabe o que impede as pessoas de seguir a arca, de seguir Jesus? A distração. Sabe qual é o maior problema da nossa geração hoje? Que está fazendo os seguidores de Cristo às vezes errar o caminho, às vezes se perder no caminho, e às vezes até retroceder no caminho. A distração. Por quê? Presta atenção. A arca é levantada, você tem que estar olhando. Agora, o texto mostra que se a arca parasse, eles tinham que parar. Se a arca fosse para a direita, eles tinham que ir para a direita. Eles tinham que olhar para a arca para não perder o destino, porque era a arca que iria dar o destino. A arca iria dar o destino. Então, vamos imaginar aqui? Vamos imaginar, está eu e o doutor Fábio. O doutor Fábio tem um lugar que ele conhece o caminho, eu não. O doutor Fábio está com o seu carro, e ele vai dizer assim: pastor, para que o senhor chegue lá, me segue. E aí o doutor Fábio vai com o carro na frente, e eu vou seguindo. O que eu tenho que fazer para chegar no destino que nós dois precisamos chegar? Eu não posso me distrair. Imagina, irmão, vamos pensar aqui numa cidade com bastante trânsito. Vamos imaginar, por exemplo, São Paulo, Campinas, é onde eu morava. Irmão, às vezes o que acontece? Você está seguindo alguém, vem um carro, entra na frente. Você está seguindo alguém, para ele o farol está aberto, e quando você vai chegando o farol fecha. Já aconteceu isso com você? Eu sei que hoje aqui para nós é mais fácil, né? A gente tem o Waze, a gente tem o GPS. Mas vamos pensar numa linguagem da antiguidade. Então não tinha GPS. Qual é a maneira deles não perderem o foco da arca? Era não se distraírem. O que está fazendo as pessoas perderem a direção? Porque estão se distraindo. Você sabe qual é a maior arma do diabo nesse tempo que nós estamos vivendo? A distração. Tudo é para nos distrair, tudo é para tirar o foco. Você quer ver uma coisa? Se você não tiver cuidado aqui agora, você se distrai. Vai te dar vontade de ir no banheiro que você não vai aguentar. Na sua casa, em outros ambientes, você demora o dia inteiro para ir no banheiro, mas chega no culto, pronto, parece que a bexiga enche. Aí você tem que sair para o banheiro. Vai perder a fala do pastor, vai perder uma flechada da graça de Deus, porque se levantou. Tem casal, e agora estou falando no sentido geral, que em casa nem se conversam, mas quando chega no culto, na hora da palavra, começa a conversar. O marido nem rela na mulher em casa, mas chega na hora do culto e começa a cutucar, para te distrair. O seu celular lá na sua casa está no vibra. Chega na igreja, começa a tocar alto. Mas como assim? Como assim? É para te distrair. Um detalhe aí, se o teu telefone tocar, se for Jesus, coloque no viva voz, que eu quero falar com ele também. Quem quer falar com Jesus aqui hoje, irmão? Então, se tocar, põe no viva voz aí, se for Jesus, tá? E a pastora está dizendo para o pastor de novo: se enxugue antes. Se enxugue antes. Meu microfone ainda está bom, meu filho? Então vamos lá. Distração, gente. Você sabe, nas palestras que eu participo, no meio dos pastores que eu participo, sabe qual é o ensinamento hoje? Não pregue mais de 25 minutos. Pergunta assim: por que, pastor? Porque eles já entenderam que na geração de hoje, depois de 25 minutos, você não presta mais atenção em nada. Você está louca para ir embora já. E aí, irmão, é um desafio para vocês ser membro aqui da igreja da Lagoinha e ovelha do pastor Fernando, porque 25 minutos é só minha introdução.
Não, irmão, se me dá 25 minutos para pregar, irmão, eu falo assim: eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus, amém. Não, 25 minutos, irmão, é a minha introdução. Mas a geração de hoje é isso. Por quê? Aí os pastores dizem assim: ó, aprendam com os coaches, porque depois de 25 minutos a mente da pessoa já começa a voar. Então sabe o que você faz? Pega 25 minutos e deixa o pessoal com gostinho de quero mais. Por quê, irmão? Por causa da distração. Por quê? O diabo usa a distração para fazer a gente perder o foco de quem a gente quer seguir. Agora observe, observe. Parece que isso é muito novo, mas não é novo. Vocês já leram na Bíblia que uma geração morreu, uma geração foi extirpada por causa da distração? E eu vou te provar na Bíblia. Note que nada é novo, irmão. Nada é novo. Eu vou te provar na Bíblia que a distração pode fazer a pessoa ir para a perdição, pode fazer a pessoa se perder. Então agora fica atenta, fica atento. O pastor já te deu a dica: não se distraia, não se distraia. Se tiver com vontade no banheiro agora, aperta aí, segura aí, não vou sair. Se alguém começar a conversar com você, fala assim: sai para lá, Satanás, não me distraia, não tira a minha atenção. E eu estou brincando agora, mas uma brincadeira verdadeira. Não deixa ninguém tirar a sua atenção. Eu estou terminando, eu prometo, mas eu preciso te mostrar isso aqui, ó. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 37, 38 e 39. Escute isso aqui. Jesus está falando no final dos tempos, quando ele vem para buscar a tua igreja. E aí ele vai dizer assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim será a volta, assim será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias que antecediam o dilúvio. E Jesus diz assim, ó: casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento. Quero fazer uma pergunta para a igreja, e a igreja me responda no nome de Jesus: comer e beber é pecado, irmã? É pecado, irmão? Se for pecado, estou pecando agora, vou beber. Você almoçou hoje? Talvez quem não almoçou hoje é o doutor, né? Nutrólogo, um cara do jejum. Mas escute. Você almoçou hoje, ô Agostinho? Almoçou? Ah, você come bem? Não parece, né? Mas é comilão. Comer e beber, irmão, é pecado, sim ou não? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Meu irmão, vocês nem deram glória. De novo. Quem é casado aqui, levanta a mão. Isso, dá glória para o cônjuge pensar assim, ó: casado e bem casado. As mulheres aí, as casadas, levanta a mão aí. A pergunta é: ser casada, ser casado é pecado, sim ou não? Então qual foi o problema desse povo? Qual foi o problema desse povo? Ou melhor, desse povo, qual foi o problema deles? Se comer e beber não era pecado, se casar e dar em casamento não era pecado. Mas aí o texto diz assim, ó: até que veio o dilúvio. Agora olha o versículo de número 39. Eu vou pegar só a primeira palavra, ó: veio o dilúvio. E olha o versículo de número 39. Põe aí, meu filho, põe aí, ó: e não perceberam. Você sabe qual é a ideia? O Noé, pregador da justiça, pregando 120 anos: vai chover, vai vir o dilúvio, e o povo distraído. Vai chover, e o povo distraído. O Noé está lá, construindo a arca, terminou a arca, colocou a sua família, colocou os animais, e o povo distraído. Veio o dilúvio e eles não perceberam a distração. Existe uma geração que está distraída, mas em nome de Jesus, aqui na Lagoinha, Santa Cruz, tem um povo atento, tem um povo ligado. Você decidiu seguir a Cristo e você não vai perder ele de vista, você não vai perder o seu destino, não vai perder o caminho.
último, olha o versículo de número 4 aí desse capítulo de número 3. Olha como a gente se santifica. Primeiro, a gente olha para a arca, a gente olha para Jesus. Segundo, a gente segue sem se distrair. E terceiro, olha o texto, olha o versículo de número 4. Haja contudo uma distância. E qual era a distância? 2.000 côvados. O que é 2.000 côvados? 2.000 côvados era como que se fosse 900 metros hoje. Então note, o povo precisava ficar em uma distância da arca. Por quê, irmão? Porque a arca era a santidade de Deus, a arca era a presença de Deus. O que Deus estava dizendo para eles: vocês precisam ter limites, tem que ter uma distância. O que Deus estava dizendo: existe um limite entre intimidade e liberdade. Qual é a ideia? Ser crente, irmão, nós somos livres, mas a nossa liberdade tem limite. Você não pode olhar para Cristo, seguir a Cristo e fazer tudo o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Escute, tem limite na sua casa? Sim ou não? Tem algumas coisas que você limita? No seu casamento tem limites? Você coloca limites para os seus filhos? Sim ou não? E por que o evangelho não tem limite, irmão? Por que as pessoas acham que no evangelho pode tudo? Por que as pessoas acham que para seguir a Cristo, para servir a Cristo, a gente pode fazer tudo? Aliás, você até pode fazer tudo, mas não deve fazer tudo. Por quê? Porque se você não tiver limites, você vai desonrar a Deus. Isso fala de honra. Então, como é que a gente responde essa pergunta? Como é que eu me santifico? Olhando para Ele, seguindo a Ele e honrando a Ele. Aí as maravilhas vêm. Oh glória! Aí as maravilhas vêm. Porque santidade, maravilhas. E o pastor termina. Você sabe qual foi a maravilha que Deus fez? Deus fez muitas maravilhas, porque o texto é maravilhas no plural. Para esse povo que se santificou como? Olhando para o Senhor, seguindo ao Senhor e honrando o Senhor. Olhando para a arca, seguindo a arca e honrando a presença na arca. Eles viveram muitas maravilhas. As muralhas de Jericó que caíram de alto a baixo, o sol e a lua pararam. Deus mudou o curso da natureza. Mas essa palavra aqui é para você que está vivendo hoje, para você que veio aqui para ouvir essa palavra. Olha o versículo de número 15 e o pastor termina. Olha a maravilha que Deus estava querendo fazer no meio do povo de Israel, porque Deus queria que eles se santificassem. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. E qual foi a maravilha? Israel estava indo em direção a Canaã, só que entre o deserto onde eles estavam, a geografia onde eles estavam, e o que impedia eles de chegar até essa primeira cidade, que era a cidade de Jericó, que eles iriam tomar, tinha um rio. Qual é o nome do rio? Rio Jordão. E como atravessar o Jordão, pastor? Como atravessar o Jordão? Embora não era um mar como o Mar Vermelho, mas o Rio Jordão estava numa época de cheia, transbordando. E olha a maravilha que Deus fez no meio do povo depois que eles se santificaram. O texto diz assim, vem os sacerdotes com a arca do Senhor nos ombros. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes tocaram o pé nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que o rio fez assim, o Rio Jordão se abriu. Aconteceu uma grande maravilha, aconteceu um grande milagre. Só Deus pode abrir o Rio Jordão. Eu vou liberar essa palavra para o teu coração na noite de hoje. Tem um Jordão na sua frente. E sabe por que esse Jordão ainda não se abriu? Porque está faltando santidade. O Jordão da enfermidade ainda não se abriu. O Jordão da dificuldade financeira ainda
sou eu. A segunda, fica de pé, aplaudindo o Senhor, aplaudindo o Senhor. Oh glória, oh glória. Oh glória. Deus vai fazer maravilha no nosso meio. Distraíram. Santidade, santidade e maravilhas. Então presta muita atenção. Enquanto o pastor estava pregando, vocês estavam sendo santificados através da palavra, porque a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica. Quantos ouviram a palavra? Quantos receberam a palavra? Enquanto o pastor estava pregando, vocês estavam sendo santificados pela palavra. Logo, eu estou diante de um povo santo, eu estou diante de uma igreja santificada por Cristo, que é a palavra de Deus, é o verbo. Ora, se a condição para que maravilhas aconteçam é a santidade, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Bom, se a condição para Deus passar no meio do seu povo é ser santo, bom, o pastor pregou, você está santificada, você está santificado pela palavra. Então agora se prepare, porque santidade e maravilhas. Então é agora. Receba sobre a tua vida o teu milagre no nome de Jesus. Receba o teu milagre. Se tem santidade, tem glória. Se tem santidade, tem poder. Se tem santidade, tem milagre, meu Deus. Quem está sentindo a presença dele aqui? Quem está sentindo a presença do Senhor no nosso meio? Oh glória. A santidade atrai a presença. A santidade atrai a presença. Começa a dizer para o Senhor agora: Deus, eu ouvi a tua palavra, eu fui santificado pela tua palavra, faz milagre na minha vida. Começa a dizer agora aí, aonde você está, começa a falar com Deus: Deus, faz maravilhas na minha vida, eu preciso de um milagre, Você ouviu a mensagem, essa palavra é profética, logo você tem legitimidade, você tem legalidade. Peça agora, peça, busque agora. Eu profetizo, Deus vai fazer maravilhas, Deus vai fazer maravilha, meu Deus. Oh glória. Cadê os santos? Cadê os santos? Cadê os santificados? Eu não sei qual é o teu problema, minha irmã. Eu não sei qual é o teu problema, meu irmão. Eu não sei qual é o Jordão que estava na tua frente. Eu não sei, você chegou aqui hoje e você disse: eu estou com um rio de problemas, pastor. Eu estou com um rio de dificuldade. Deus está dizendo: eu te santifiquei através da palavra. Agora eu vou fazer maravilhas. Eu vou abrir esse rio Jordão e você vai passar por ele. Você vai passar por essa dificuldade.